irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje sempre. Para quem não me conhece, como se lembra, eu sou a Clarissa. E hoje eu vou começar a preleção contando uma historinha. Uma historinha que todo mundo conhece, mas eu vou contar assim mesmo, para a gente falar a partir dela. Era uma vez um rei e uma rainha. Eles se amavam muito. E a rainha finalmente ficou grávida. E aí, quando ela estava grávida, ela gostava muito do frio. E um dia ela estava costurando perto da sua janela, que tinha uma moldura de ébano. E enquanto costurava, ela picou com a agulha o seu dedo. E algumas gotas de sangue caíram sobre a neve que estava na janela. E ela achou aquela combinação tão linda, o branco da neve, o vermelho sangue e o preto do ébano da moldura da sua janela, que ela desejou que ela tivesse uma filha, e que essa filha tivesse a pele branca como a neve, os lábios rubros como sangue, e o cabelo a emoldurar aquele rosto lindo, negro como o ébano. A rainha infelizmente faleceu no parto, mas ela teve uma filha branca como a neve, com os lábios rubros como sangue e o cabelo negro como ébano. Então, o rei decidiu dar à filha, em homenagem à esposa falecida no parto, o nome de Branca de Neve. Alguns anos depois, já tendo superado um pouco do sofrimento e sentindo que a sua filha precisava de uma mãe, ele se casou novamente. Ele não sabia que a mulher com quem ele se casou era uma feiticeira. E ela era muito vaidosa. Todos os dias ela tinha um espelho mágico, embora o rei não soubesse desse fato. E ela se arrumava no espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe no reino alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: não, minha rainha, tu continuas sendo a mais bela. Esse rei adoeceu, morreu, e a rainha não gostava da Branca de Neve. Então, ela deixava a Branca de Neve mal vestida, fazendo os serviços junto com os criados pelo castelo, mas não se preocupava muito com ela. Afinal de contas, ela era rainha, ela era mais bela e tudo estava bem. Até que um dia, quando a Branca de Neve estava com seus 13 anos, ela pergunta ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho responde: minha rainha, tu continuas bela como sempre, mas hoje Branca de Neve é mais bela que ti. Então a rainha fica enfurecida. O ódio corrompe o seu coração. Ela chama o caçador e manda que ele leve Branca de Neve para a floresta, a mate e traga seu coração como prova, porque ela não podia ter alguém mais bela do que ela vivendo em todo o reino. O caçador vai passear com a Branca de Neve no bosque, mas ele não tem coragem de matar a pequena princesa que ele viu crescer, que era filha de um rei tão amado que ele sempre respeitou, de uma rainha que o povo também amava muito antes que morresse no parto. Então ele fala para a Branca de Neve: fuja, princesa, fuja, a sua madrasta quer me matar, fuja e não volte nunca mais. E a Branca de Neve, desesperada, corre pela floresta, fugindo do caçador. Ele mata um cervo, leva o coração do cervo para a rainha, e ela acredita que está tudo bem. No dia seguinte, ela vai para o seu espelho, toda feliz e segura de si. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Minha rainha, continuas tão bela como sempre, mas Branca de Neve permanece a mais bela de todas. A rainha fica furiosa e ela decide que ela precisa acabar com a Branca de Neve. E ela era uma feiticeira, então ela se disfarça de uma velha senhora. Enquanto isso, Branca de Neve encontrou abrigo na casa de alguns anões que trabalhavam como mineradores. E ela cuida da casa enquanto os anões saem para trabalhar. E a feiticeira, madrasta, chega disfarçada de velha senhora mercadora, vendendo laços de fita e peças para o seu vestido, e lhe oferece uma maçã para compartilhar uma maçã. Afinal, ela era tão bonita, tão gentil, tão fofa. Aceita compartilhar uma maçã comigo? E a Branca de Neve aceita a maçã. Quando ela morde, ela cai desfalecida num sono terrível. A bruxa vai feliz embora, crente
que Branca de Neve está morta. Mas, quando os anões voltam, eles ficam muito tristes, tentam reanimar Branca de Neve, não conseguem, mas eles não têm coragem de enterrá-la. Então eles fazem um belo caixão, um esquife de cristal, onde ela fica ali descansando à vista de todos. Sempre um dos anões vigiando o caixão. Até que um dia passa um príncipe e a vê. E ele fica encantado pela beleza da princesa. E ele decide que ele a quer, e os anões, não, nós não podemos deixá-lo levá-la. Nós temos que protegê-la. Infelizmente ela morreu, mas nós temos que protegê-la. Então deixe-me ao menos dar-lhe um beijo. E eles abrem o esquife, o príncipe dá um beijo. E com o beijo do amor verdadeiro que brotou no coração daquele príncipe, a Branca de Neve acorda. A bruxa, muito enfurecida, tenta novamente alcançar a Branca de Neve, os anões, ela tenta acabar com a felicidade, e o que acontece? Ela acaba caindo do penhasco e morre quando eles estão correndo atrás dela pela maldade que ela fez. E aí, gente? A grande questão desta história, por que eu estou contando essa história? Enquanto a bruxa lá, a madrasta, era mais bela, o reino estava em paz, o rei estava em paz, Branca de Neve estava em paz, trabalhando como criada, mas estava em paz. Estava viva, estava bem, estava crescendo, ok. Os anões estavam em paz, o príncipe estava em paz, o reino vizinho estava em paz. Quando a rainha ouviu o que ela não queria ouvir, aí pronto. E a pergunta que eu trago para hoje é: quem sou eu quando me dizem o que eu não quero ouvir? Vamos guardar esta pergunta. E eu vou trazer um trechinho bem pequenininho de uma outra história. Você me ama? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa, juntou as mãos como fazia sempre que se sentia ferida e contrariada. Vês, retorquiu o coelho branco. Agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita, o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco. Sabes, é por essa razão que eu não te posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados, aborrecidos com a vida, terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim, de algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmos. Se tu não te amares, ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis dissabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesmo. Alice me faz desmaravilhas. O que a Alice faz quando ela ouve que ela não gosta? Você me ama? Não. Só que a gente tem que lembrar que a Alice tinha 5 anos na história. 5 anos. Se a gente pegar a história da rainha, a rainha é uma adulta, em tese. É uma adulta. Qual é a maturidade dessa adulta para lidar com as contrariedades? Qual é a minha maturidade para lidar com as contrariedades? Porque eu não tenho que olhar para o outro. Quando a gente fala em religião, a gente está aqui para se religar com o Pai. Eu com o meu Pai. Você com o seu Pai. É o mesmo Pai, mas essa conexão é de cada um. Absolutamente individual e única. Então, quem sou eu? Eu sou uma criança de 5 anos. Eu sou um adolescente, não um adolescente. Eu sou um adulto. Ou eu sou um adulto com cabeça e atitudes de criança, que não pode ser contrariado.
E aí a gente pega o coelho e diz para Alice: você precisa ter uma couraça de amor próprio para se proteger, para estar no mundo, para viver neste mundo. Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu estou vazio, como é que eu dou? Impossível, eu não tenho para dar. Você pode olhar nas leis da natureza, da física, da matemática. 0 vezes qualquer número é 0. Eu não tenho como dar 0. Tirar o 0 daqui por aqui. É nada. Se eu não tenho, eu não dou. Por isso que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus me ama. E eu preciso sentir esse amor. Eu preciso entender e confiar neste amor em primeiro lugar. Porque assim eu me fortaleço. Eu aprendo o que é amar. E quando eu aprendo o que é amar, eu sou capaz de me amar. Eu sou capaz de criar essa couraça de amor próprio que vai me proteger das decepções e das dificuldades da vida, que não são poucas. E como é que eu amo a Deus sobre todas essas coisas? Me relacionando com Ele em primeiro lugar. É por isso que a gente quer se religar. A gente precisa se relacionar com esse Pai. Qual foi o grande diferencial que Jesus trouxe para nós? Jesus nos falou: nós não precisamos ser tementes a Deus. Ele não é um monstro julgador. Ele é soberanamente justo e bom. Ele é nosso Pai. Ele não é um juiz. Ele não é um carrasco. Ele é nosso Pai. E Ele nos ama. E Ele só quer que a gente entenda isso para viver plenamente o seu amor. E como é que a gente faz isso? Aí eu tenho que me amar. A partir desse meu amor a Deus, dessa minha troca, dessa minha relação com esse Pai maravilhoso, eu tenho que me amar. Mas como que eu diferencio o auto-amor do egoísmo? Porque a atitude da Alice é egoísta, ela quer ser amada a todo custo. A atitude da rainha é egoísta, ela tem que ser a linda, ela tem que ser reconhecida, a perfeita, a única, maravilhosa e divina. O que diferencia auto-amor de egoísmo? Qual é a chave? Isso é muito importante. Porque a outra coisa que Jesus nos trouxe como ensinamento, de que é o que o Pai espera de nós, é a caridade. É eu saber me doar também. Então eu não posso ser egoísta. E onde está essa diferença? Auto-amor não é querer tudo de bom para si mesmo. Auto-amor é ter a certeza de que eu mereço tudo de bom, assim como todos os filhos de Deus. Eu mereço tudo de bom. Eu não quero tudo de bom só para mim. Quando eu entendo que eu mereço como todos os outros, e eu entendo que Deus me dá todas as graças, tudo o que eu preciso, talvez não no tempo que eu preciso, talvez não do jeito que eu estava esperando, mas Ele me dá tudo o que eu preciso. Quando eu tenho esta certeza acima de tudo, eu consigo entender que o outro tem o mesmo direito de desfrutar disso que eu. Mesmo que ele não seja tão legal, mesmo que ele me enerve,
mesmo que eu tenha aquela vontadezinha de esfregar no chapisco. Quem nunca? Às vezes a gente quer um marido, porque não faz as coisas do jeito que a gente espera. Às vezes a gente quer alguém que dê uma fechada no trânsito, aquele nervoso que a gente passa. Ou alguma situação no trabalho, ou o filho que não se comporta, ou uma discussão com o pai e mãe, porque minha mãe não entende que eu já tenho 42 anos e sei cuidar da minha vida. E ela quer se meter na minha vida. Todo mundo já teve e ainda tem, porque nós estamos trabalhando para melhorar, mas nós ainda somos muito imperfeitos. Momentos em que queria pegar o outro e sumir de perto. Mas esse outro tem o direito de ser imperfeito. Eu também sou. E ainda assim, esse pai maravilhoso com quem eu estou aprendendo a me relacionar, através da minha relação com o outro que está aqui pertinho, que eu vejo, que eu pego, que eu falo e que eu ouço, se eu mereço, sendo tão imperfeito, esse meu irmão também merece. Todos nós merecemos tolerância, merecemos cuidado, merecemos afeto. E alguns estão num estágio que fica difícil da gente lembrar isso. Então a gente tem que primeiro lembrar o que é amor. E como que a gente lembra disso? Com essa couraça de auto-amor. A gente precisa viver este amor que Deus nos dá e que nós aprendemos a dar a nós mesmos. Eu preciso ser tolerante comigo. Eu preciso ser cuidadosa comigo antes de ser com o outro. Porque eu também erro. Nossa, de novo eu meti o pé pelas mãos. Ai meu Deus, eu sou tão imperfeita, eu nunca vou chegar lá. Um dia eu vou. E tá tudo bem. Isso aqui é uma escola. Todos nós estamos aqui nessa escola. Todos estamos aprendendo juntos através do relacionamento com o Pai e uns com os outros. Se a gente olhar, não existe absolutamente nada fora do lugar. Não existe nada imperfeito. Ou pelo menos nada criado pelo Pai que seja imperfeito. Nós fomos colocados aqui ignorantes, inocentes. Assim como quando a gente tem uma criança, a gente vai ensinando. Você vai falar para a criança, não pode pôr o dedo na tomada. Você tem que repetir, você tem que falar de novo, de novo, de novo, até que a criança entende. É a mesma coisa conosco. Nós fomos colocados no mundo inocentes, mas absolutamente perfeitos. E eu não me refiro à perfeição de corpo, à perfeição de mente. Tanta gente deficiente por aí, tanta gente passando privação por aí. Não é disso que eu estou falando. Mas independente da sua circunstância atual, todos nós, sem qualquer exceção, encarnados ou desencarnados, temos o coração perfeito, porque todos nós somos centelha divina. Todos nós somos centelha divina. Nem todo mundo já tirou o diploma. Jesus já está lá, já fez pós-doutorado, né, gente? A gente não. Tem gente que ainda está lá na pré-escola. Tem gente que nem chegou na escola ainda, nem na pré-escola, sabe? Quando ainda está no berçário. Ainda é só cuidar, troca a fralda, dar mamar, porque ainda não está nem na parte que você começa a ensinar coisas, assim, porque ainda é muito pequenininho, muito bebê. A mãe já saiu da licença maternidade, então tem que voltar para o trabalho. E aí deixa a criança na creche. Que basicamente é isso, a criança come e dorme. E troca a fralda. Tem gente que está nessa fase. E tem gente que já está na educação infantil, no fundamental, no ensino médio. Todos nós estamos aqui
para aprender. Todos nós estamos aqui em formação para acessar toda a nossa potência. Mas essa potência, ela é perfeita, porque ela é centelha divina. E como que a gente lapida isso? Através do nosso relacionamento com o Pai, em primeiro lugar, e com o outro. As minhas escolhas, as minhas ações, os meus exemplos. É neste relacionamento, neste amor a Deus, a mim mesmo, e a partir desse amor que eu permito que me preencha, para eu ter o que doar ao próximo, o meu relacionamento com o próximo, é assim que eu vou passando de ano na escola da vida, das encarnações. É assim que eu vou acessando a perfeição que já existe dentro de mim. Deus não comete erros. A gente pode olhar para a natureza. Ela é perfeita. Os ciclos são perfeitos. As leis da natureza são perfeitas. Nós é que muitas vezes arrumamos defeito nas coisas. Nós é que travamos as coisas quando a gente não permite acessar tudo isso que Deus tem de maravilhoso. Quando a gente não permite se amar e deixar esse amor transbordar para o mundo à nossa volta. Porque a gente foi feito para isso, para transbordar esse amor. Até que um dia, o que são os mundos felizes? O que são esses mundos, essas esferas crísticas? São mundos em que todos já alcançaram esse nível de entendimento e de compreensão e já transbordam amor o tempo todo. Por quem está no mesmo patamar ali e por todos aqueles que estão abaixo e que precisam muito aprender para chegar lá também, para acessar tudo isso. Nós somos absolutamente perfeitos. E é isso que a gente precisa ter em mente. E se amar com todos os pequenos defeitos físicos, problemas financeiros, com todas as situações. Eu tenho que amar quem eu sou. Não porque eu tenho um nariz mais bonito, não porque não existe ninguém mais bela, não porque eu sou a mais rica e posso tudo. Eu tenho que me amar porque eu fui feita para desfrutar do amor. E é difícil às vezes a gente cultivar esse relacionamento e essa fé em algo que muitas vezes a gente não vê, não é uma coisa palpável. A gente precisa estar muito sintonizado para sentir. A gente precisa estar aberto. A gente precisa dizer, eu quero ouvir, eu quero me sintonizar, me conectar com o que o Pai tem para me ensinar, para me trazer de bom. Eu quero ouvir os meus mentores, eu quero ser intuído para o bem, de como agir, de como prosperar, de como ser feliz. E para isso eu tenho que me abrir e me conectar com essa faixa. E como que eu me conecto com essa faixa, com esse Pai maravilhoso? Eu me conecto através das coisas que eu escuto, das coisas que eu vejo, das coisas que eu busco, das coisas que me edificam, das coisas belas, inclusive do belo esteticamente falando. Sim, quem não gosta de ver coisas bonitas? A natureza é linda, é colorida, ela é feita para encher os olhos, para encher o coração da gente. E a gente precisa aprender a beber dessas fontes. Tem tanta coisa horrorosa, gente, que a gente acaba muitas vezes se deixando entrar no vórtice. Eu não vou entrar aqui no mérito de se rede social é bom ou não. Eu só estou dando um exemplo de que muitas vezes a gente se deixa cair. A gente abre para olhar a hora no celular e aí tem uma notificação. Aí você entra naquela notificação que te leva para um videozinho. E esse videozinho termina e já passa para outro. E quando você vê, você caiu num vórtice, e aí tá falando de política, tá falando de briga, tá falando de violência, tá falando de tantas coisas. Quais
Quais são as coisas que eu estou cultivando? Não é que a gente tenha que ser alienado no mundo, mas tem aquelas coisas que eu faço questão de cultivar no meu dia a dia, para que eu consiga sempre acessar e me lembrar de todo esse amor que me preenche e de toda essa maravilha e essa perfeição que Deus quer que a gente viva, que a gente acesse. Mas Ele quer que a gente faça isso voluntariamente, Ele não força ninguém. Então, você não quer estudar? Você não vai passar de ano. Mas tudo bem, não precisa estudar, ninguém vai te obrigar a estudar. Também não vou te botar de castigo. Você vai repetir de ano. Causa e consequência. Mas eu não vou te obrigar a estudar. Se você estudar, você vai passar de ano. E vai adiante. Mas é isso. A gente precisa estar voluntariamente nesta relação. Quando é uma coisa de mão única, não é relação. Relação é sempre uma via de mão dupla. Então a gente precisa buscar também. Porque Ele está lá o tempo todo pra gente. Ele nos manda os nossos anjos de guarda, nossos protetores, nós temos nossos familiares, nós temos inúmeras fraternidades. Sempre que a gente faz a prece aqui, né, a gente fala, agradece as fraternidades do espaço que trabalham pelo progresso, pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. Será que eu estou me conectando a eles? Eu estou ouvindo o que eles têm para me dizer? Eu estou me permitindo sentir essa maravilha? Ou eu estou aqui assim, dentro de mim mesmo, dentro da minha dor, da minha angústia, do meu problema, e esquecendo que existe uma rede de apoio que é muito maior do que essa rede de apoio que a gente pode ter aqui materialmente, com família, com algum amigo, com uma questão financeira, enfim. Mas existe uma rede muito maior e invisível que está aqui para nós também, e que é ela que nos fortalece. Então o que eu queria deixar hoje de mensagem é isso. Que nós possamos beber desta fonte, né? Tem, acho que é a prece de Cáritas que fala que nós possamos beber desta bondade fecunda e infinita. Que nós possamos beber desta bondade fecunda e infinita todos os dias. Que a gente busque isso. Que a gente mergulhe nisso. A gente foi feito para isso. E que a partir disso a gente possa transbordar para tudo e todos que estejam à nossa volta. Isso vai trazer sempre amor, prosperidade, bem para a nossa vida, para o nosso entorno. Vai sempre trazer crescimento, calor, acolhimento. E é isso que eu desejo para cada um. Que nós tenhamos todos os dias essa certeza de estar no colo desse Pai maravilhoso. De repousar no colo dele. Porque Ele está lá para nos dar esse colo. É só a gente ir e se alinhar. Que todos possamos viver isso intensamente.